Oi, Lucas Soares aqui do canal Embriares e hoje eu vou falar sobre por que buscar o sentido da vida. Bom, a pergunta é, então, por que buscar o sentido da vida? Por quê, né? Esse é até o tema principal do canal Embriares, do site, né? E isso foi uma pergunta que eu me fiz há muito tempo, na verdade. Eu não queria saber exatamente o sentido da vida, mas eu achava a minha vida sem sentido. E aí, por a minha vida ser sentido, eu buscava alguma coisa que me trouxesse sentido na minha vida. Uma coisa que fosse algum caminho, alguma coisa que me guiasse para onde eu deveria ir, para onde ir, coisa e tal. Bom, mas o que eu descobri é que não existe um caminho. Na verdade, é, o que existe é a gente, a partir da nossa vontade, ela criar o caminho, né? Então, tem uma frase que o professor de filosofia falava, é, aonde há vontade, há caminho. Então, quem cria o caminho, quem cria o sentido da vida é a gente. Mas aí, então, é, por quê, né? Por que criar um sentido para a vida, então, né? Por que buscar, então, um sentido para a vida? É, para mim, no meu caso, justamente por causa dessa condição de me sentir perdido, é, eu não conseguia entender isso dessa maneira. Eu não conseguia entender que eu estava perdido na vida. Até porque eu estava morando com meus pais, né? Tinha um trabalho, estava estudando, fazendo faculdade de psicologia, estava tudo certo na minha vida. Eu não tinha o porquê reclamar, né? Tinha uma condição financeira razoavelmente boa, então eu só sentia que a vida era uma coisa sem sentido. Eu só conseguia perceber isso, assim. Eu lembro de eu estar final de semana bebendo com meus amigos e estar sentado assim na praça, vendo outras pessoas também beber, conversar, e eu ficava me perguntando por que isso, né? Por que, qual é o sentido disso tudo? Por que a gente está aqui fazendo essas coisas, sabe? E eu tenho um mal-estar dentro de mim, parece que não passa nunca. E não adianta eu sair para me divertir, porque isso não vai fazer resolver. Então, eu comecei a ir em busca de respostas para essas minhas indagações, para essas perguntas que eu fazia para mim mesmo. E o mais maluco é que eu não tinha com quem conversar sobre isso. As pessoas, elas não pensam sobre isso, elas só vão, assim, elas só fazem o script senso comum, né? Então, é, um dos motivos de buscar um sentido na vida é que tu começa a ter uma vida num todo coerente. O que eu quero dizer com isso? Sabe, não é a tua vida ela começa a ter bons motivos para ser vivida, sabe? E não só porque eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, e daí se eu puder ganhar dinheiro, eu vou poder gastar mais dinheiro no final de semana, e daí, quem sabe, eu vou poder me divertir mais. Isso não é um sentido, isso na verdade é ação e reação, a gente só está reagindo ao ambiente. A gente trabalha porque precisa de dinheiro, trabalha por necessidade, ganha dinheiro, aí final de semana quer descontar todas as coisas ruins que a gente sentiu durante a semana trabalhando, porque faz alguma coisa que não traz satisfação. Então isso não é um sentido, isso é só viver pela necessidade de reagir, né, às nossas emoções sem é, pensar sobre elas, sem ter uma razão por trás disso tudo. Então, quando a gente começa a ter uma vida mais coerente, a gente começa a ter consegue ver um fim para ela, consegue ter um início, a gente tem um início,
a gente vê onde é que a gente está, que a gente está no meio, e vê um fim para ela. A gente consegue, então, fazer alguma coisa que seja coerente de onde eu vim e para onde eu quero chegar. E para onde eu quero chegar, né? Porque qual é o sentido da vida? E isso já é uma pergunta que eu já respondi em outros vídeos, que o sentido da vida é evoluir. Só que o sentido da vida é evoluir, eu tô jogando pro alto essa frase, né? E como é que eu vou dizer, como é que eu vou afirmar que é isso, né? Bom, hoje o que a gente mais tem aí é a biologia falando na evolução das espécies, e a gente tem algumas outras coisas, como a religião, filosofia e linhas de pensamentos, ideologias que criam uma finalidade, né, para a vida, né, um sentido que a gente deve seguir para a vida. Então, eu acho que essa resposta o sentido da vida é evoluir, eu acho que essa é a resposta, mas ela é uma resposta que não responde. Ela é uma resposta que traz mais dúvidas. Então, se a gente for ver do ponto de vista biológico, a gente está em evolução, né? À medida que eu nasço, amadureço, envelheço, eu estou evoluindo como espécie, procriando e passando a minha espécie para frente. Então, a espécie está evoluindo. Mas isso não é o suficiente, né? Porque a gente não é só a parte biológica, a gente é a consciência, né? A gente é esses pensamentos que tem por trás da nossa cabeça, a nossa subjetividade, nossos gostos. Então, só uma resposta biológica não serve. E as respostas que eu já encontrei, já escutei de religião, eu já escutei muita coisa boa e já escutei muita besteira. E as melhores respostas que eu tive foi dentro da ciência e dentro da filosofia mesmo. E quando eu falo ciência aqui, eu falo ciência, conscienciologia, paradigma consciencial. E filosofia no viés da nova acrópole de filosofia, né? A maneira clássica de ver a filosofia. Ver a filosofia de uma maneira dos filósofos que viviam as ideias, né? E não um filósofo teórico. Então, quando a gente começa a nos observar como ser humano, como consciência, a gente vê que tem características do ser humano que a gente está evoluindo, né? O estoicismo, ele fala que o estoicismo é uma linha filosófica, né? Aos nossos frutos, né? Ao nosso objetivo, o nosso propósito aqui é dar frutos, né? É dar um resultado, tanto frutos como filho, biologicamente falando, e tanto frutos como exemplos de comportamentos, né? Como a gente se comporta, né? Um exemplo moral para as pessoas. Então, os frutos, né, da árvore da vida seria então a ética. E isso é uma resposta boa para o que é então a nossa evolução, né? Seria uma evolução moral ética, né? Uma evolução psicológica da gente, né? Não só biologicamente, que isso é inerente, faz parte da nossa vida, mas uma evolução psicológica. Uma evolução que implica necessariamente um amadurecimento do meu julgamento, do meu juízo moral. Eu estou falando umas palavras mais complexas aqui, mas de uma certa forma eu amadurecer como pessoa, como ser humano, ser uma pessoa mais madura, mais bom, enfim, as virtudes que são atribuídas à personalidade humana. Então, um dos motivos de buscar o sentido da vida é justamente que a partir do momento que a gente começa a ser mais virtuoso e tendo a ética como parâmetro ideal, a gente, por consequência de tentar alcançar essa ética, né, como fruto, a gente acaba gerando harmonia, né? Porque quando Aristóteles falava de ética, ele falava de busca da felicidade.
E felicidade implica não só eu sozinho como indivíduo, mas como eu, um indivíduo no meio social. Então, assim, cada um tem que fazer a sua parte, né? E eu tenho que fazer a minha, o meu papel de ser moral, ser ético, né? Para então eu ter vamos dizer, uma felicidade genuína. E isso deveria ser um motivo, uma motivação para todas as pessoas tentar buscar esse ideal ético, né? Mas não é assim que funciona, né? A nossa sociedade, pelo que a gente vê na rua, as pessoas só pensam em prazer, né? A sociedade hedonista é inconsciente, né? Elas não têm noção do hedonismo que a gente vive, né? Bom, a ideia do vídeo é falar sobre isso, por que, né, buscar um sentido para a vida. Porque por mais que a gente não tenha um sentido religioso ou alguma coisa assim, mas a gente tem parâmetros, né, bons parâmetros que a filosofia nos traz para a gente alcançar que, como consequência disso, mesmo que a gente não tenha certeza, né, se isso vai dar certo, mas como consequência, pelo menos a gente se torna uma pessoa mais feliz, se torna uma pessoa mais harmoniosa. E isso ajuda a manter um todo coerente, né? Manter um início, meio e fim coerente. Tá bom? A ideia do vídeo é isso, é falar então um pouco desse meu ponto de vista sobre por que buscar um sentido para a vida. E é isso, eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Valeu!